Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira edição do Encontro Online de Diagnóstico Oral e Maxilofacial. Bem, meu nome é Laís Sodré e eu faço parte da equipe que organizou o evento. Falando um pouco sobre o nosso evento, ele foi organizado por uma equipe de alunos do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, sob a coordenação e orientação do professor Daniel Pérez, que inclusive vai ser um de nossos palestrantes. O nosso evento, ele é 100% online e 100% gratuito e tem como objetivo principal compartilhar conhecimento baseado em evidências num momento tão difícil quanto esse na pandemia, além do mais de trazer um pouco de distração para a gente, não é? Iniciando, eu gostaria de lembrar a todos do nosso Instagram e dos nossos posts, principalmente dois posts. Um deles é falando sobre as dicas essenciais que vocês podem seguir para acompanhar melhor o nosso evento e um post que nós deixamos lá com uma folha de anotações personalizada, semelhante àquelas que nós ganhamos nos congressos presenciais. Iniciando o nosso congresso com a palestra da professora Geice, que ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela é mestre e doutora em terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, atua na área de cancerologia experimental e farmacologia e toxicologia pré-clínica, além de ensaios de morte celular e fisiologia endócrina. Olá, professora Geice, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a comissão organizadora por ter me convidado, para contribuir um pouco com a área de diagnóstico e nada mais produtivo do que a gente começar falando de câncer, que é uma das principais causas de morte no mundo e é uma das minhas especialidades, então eu fiquei muito contente com o convite ao professor e à equipe, organizadora do evento. Então, na palestra de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o processo de carcinogênese e a influência dos fatores de risco, Então, o processo de carcinogênese nada mais é do que como se inicia o câncer. Como é que o câncer, ele começa a surgir dentro de um tecido, Então, desde o início, desde as primeiras mutações, até a formação do tumor, exatamente. Como o tema é um tema muito vasto, e o evento ele se restringe a diagnóstico oral, então na apresentação de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o processo de carcinogênese dos tumores orais, tá? Pode ser extrapolado para vários tipos de tumor, mas vocês vão ver que a gente vai trabalhar um pouco mais específico com o diagnóstico de câncer e os tipos e os fatores de risco que estão associados ao surgimento de cânceres orais, tá? Bom, então a gente começa dando algumas estimativas atuais do câncer. Então, dados de 2020, para o biênio 2020, o triênio, na realidade, esse ano, diferentemente dos anos anteriores, o INCA está trabalhando com o triênio, das estimativas de câncer para o ano de 2020, 2021 e 2022. Então, a gente começa falando que o câncer é o principal problema de saúde pública do mundo e já está entre as 4 principais causas de morte prematura, no caso, mortes antes dos 70 anos de idade na maioria dos países, Então, durante muito tempo, o câncer ele foi considerado como a segunda causa de morte, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Contudo, a estimativa é que, a partir de 2022, o câncer seja a primeira causa de morte no mundo, pela questão da melhoria dos hábitos de vida. Então as pessoas elas tendem a demorar um pouco mais a desenvolver problemas cardiovasculares, mas como o câncer é muitas vezes um fator que a gente não tem muito como controlar, ele vai acabar superando as causas de morte a partir do ano de 2022, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde e do INCA. Bom, então a incidência e a mortalidade do câncer vem aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, o que é uma coisa boa, Nós estamos envelhecendo e, de certa forma, o câncer ele é uma doença que está associada à idade. Por mais que a gente tenha pessoas mais jovens desenvolvendo câncer, grande parte das pessoas que desenvolvem câncer são acima de 60 anos de idade. Então, é uma doença causada também pelo envelhecimento. Pelo crescimento populacional, Então, hoje a gente vê muito mais pessoas com câncer. Por quê? Porque a gente também tem muito mais gente vivendo mais tempo. Como também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente os associados ao desenvolvimento socioeconômico.
Então, a nossa rotina de vida, né, os nossos hábitos alimentares, o sedentarismo, a obesidade, os produtos industrializados. Então, muito disso também está relacionado à incidência de câncer. Dando um exemplo bem simples, a gente tem a manifestação muito mais comum, né, de pessoas com cânceres em grandes metrópoles do que pessoas que vivem, por exemplo, no campo, né, pela questão dos hábitos, o ar ser mais limpo, a alimentação ser mais saudável e etc. Então, verifica-se uma transição dos principais tipos de câncer observados nos países em desenvolvimento, com o declínio dos tipos de câncer associados a infecções. Então, como a gente tem uma medicina um pouco mais evoluída, um pouco mais avançada hoje em dia, a gente já consegue controlar boa parte das infecções, então os cânceres que eram causados por essas infecções tendem a diminuir ao redor do mundo inteiro. Então, por exemplo, os que são causados por vírus e bactérias, né, pelo controle dessas doenças, eles tendem a diminuir. Contudo, a gente tem um aumento, né, do surgimento de cânceres que estão associados à melhoria das condições socioeconômicas, com a incorporação de hábitos e atitudes relacionadas à urbanização, como eu já citei, sedentarismo, alimentação inadequada e etc. Bom, quando a gente fala de câncer de cavidade oral, né, a gente vai ver que a incidência ela é muito maior nos homens do que nas mulheres. Enquanto que nas mulheres o câncer oral ele está presente como 13º colocado, né? A gente tem mama, colo e reto, colo de útero, traqueia, bronquipulmão, tireoide, estômago, ovário, corpo de útero, linfoma não Hodgkin, sistema nervoso central, muito mais frequente nas mulheres, né? Nos homens, a gente está vendo que o câncer de cavidade oral, ele é o 5º colocado, perdendo para próstata, cólon e reto, traqueia, brônquio e pulmão e estômago. E aí vem cavidade oral. Então, em torno de 5%, né, dos cânceres que surgem em homens, eles são cânceres de cavidade oral. Então, ele tem uma incidência alta, né? Mais nos homens do que nas mulheres. Então, o número de novos casos de câncer de cavidade oral esperados para o Brasil, para cada ano do triênio, 2020 e 2022, vai ser de 11.180 casos em homens e 4.010 casos em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,6 novos casos para cada 100 mil habitantes nos homens, ocupando a 5ª posição. Para as mulheres, corresponde a 3,71 para cada 100 mil, sendo a 13ª mais frequente. Bom, então, o câncer de boca, ele pode afetar várias estruturas anatômicas, né, da região oral, como lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, língua, principalmente as bordas da língua e a região embaixo da língua. Então, no Brasil, em 2017, foram 4.923 óbitos por câncer da cavidade oral em homens e 1.372 óbitos em mulheres. Esses valores, eles dão uma relação de risco de 4,88 para cada 100 mil em homens e 1,33 a cada 100 mil para as mulheres, o que correspondeu para o ano 2017. Então, os fatores de risco mais conhecidos vão incluir o tabagismo, né, e o consumo excessivo de álcool. Quando a gente associa esses dois fatores, o tabagismo e o consumo de álcool, a gente potencializa em até 30 vezes a incidência de casos de cânceres orais. Então, pessoas que fumam têm uma grande chance, pessoas que bebem têm uma grande chance, e quem fuma e bebe de forma associada vai ter essas chances potencializadas. Lá na frente, a gente vai discutir um pouco como o cigarro e como o álcool, eles induzem o processo de carcinogênese, e a gente vai ver que isso somado vai potencializar realmente ainda mais a probabilidade da pessoa vir a desenvolver o câncer. Bom, além destes, a gente tem outros fatores de risco também relacionados ao desenvolvimento de cânceres orais, como, por exemplo, a exposição, né, excessiva ao sol, que está relacionada ao surgimento de câncer de lábios, e o excesso de gordura corporal, infecção por HPV, que está relacionada ao desenvolvimento do câncer orofaríngeo, além de outros problemas ocupacionais. Fora esses, a gente também tem a microbiota oral como um dos fatores que podem vir a estimular o surgimento de câncer. Então, a gente vai ver que algumas bactérias, elas apresentam sim um potencial carcinogênico. Microbiota essa oral,
mas que não necessariamente pode vir a estimular um câncer de boca, né? Algumas bactérias presentes na cavidade oral, elas podem ser indutoras de câncer, por exemplo, de pâncreas, que é um dos tipos de câncer que tem um alto índice de mortalidade. Bom, então falando um pouco da doença especificamente, né? O que é o câncer? Então, o câncer, ele é uma doença de origem genética, mas não necessariamente de origem hereditária, tá? Então, quando a gente fala de câncer, muitas vezes a gente pode associar, mas a minha mãe teve câncer, o meu pai teve câncer, o meu avô teve câncer, e eu posso vir a ter câncer. Alguns tipos de cânceres, eles têm um fator hereditário associado. Por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, eles são, sim, tumores que têm um fator hereditário forte, né? Então, esses genes alterados, eles podem ser passados de pai para filho, de mãe para filho, e podem estimular, né, nessa pessoa o surgimento do tumor. Mas a grande maioria dos tumores não tem um fator hereditário associado. Então, a exposição a um ambiente favorável, né, a exposição a um ambiente que estimula a carcinogênese, que é o grande vilão que faz com que se favoreça o surgimento dos tumores. Além disso, quando a gente fala de tumores hereditários, é interessante também a gente ressaltar que, mesmo a pessoa tendo aquele gene alterado que foi herdado da família, ela precisa também estar em contato com fatores que estimulem essa carcinogênese. Então, o ambiente ele vai contribuir com mais de 80% para o surgimento do câncer com relação às características hereditárias, tá bom? Então, o câncer ele é uma doença de origem genética, não necessariamente herdável, mas é genética. Por que a gente diz que ele é genético? Porque uma célula, que um dia foi uma célula normal, ela agora passa a funcionar se eximindo do controle fisiológico, né? Dos hormônios, dos fatores de ligação, dos fatores de crescimento, dos fatores de liberação. Então, essa célula tumoral, para que ela consiga ter sucesso na sua carcinogênese, ela precisa funcionar de forma independente, né? E para isso ela precisa criar um ambiente que é um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, né? Então esse processo, ele é um processo relativamente lento. Então a gente tem tumores que demoram 10, 20, 30 anos desde o início das primeiras mutações até a manifestação do tumor, né? Porque a célula ela precisa adquirir várias características que a permitam ter sucesso no processo de carcinogênese. Então, Hanahan e Weinberg são dois autores, né, que trabalham com as características do câncer, e a cada 10 anos eles lançam revisões muito boas, né, são os autores que são referência mundial quando se fala de características de células tumorais, e eles trabalham com algumas das principais manifestações que as células tumorais precisam apresentar para que elas sejam classificadas dessa forma. Então, a gente começa falando sobre um microambiente instável, né? Então, o tecido, ele não pode funcionar de forma estável, ele precisa dessa instabilidade desse microambiente. Então, as células tumorais, elas vão se evadir de moléculas que suprimem o crescimento, ou seja, que impedem o crescimento do tecido, porque ela quer crescer de forma independente, tá? Além disso, elas precisam ter a capacidade de invadir tecidos, né? Então, uma das principais diferenças que a gente pode fazer entre um tumor benigno e um tumor maligno, por exemplo, é a capacidade que esse tumor tem de invadir outros tecidos. Então, quando essas células elas adquirem uma capacidade invasiva, né, elas podem migrar para outros tecidos, a gente diz que esse tumor é um tumor maligno, né? Um tumor que não tem essa característica invasiva, ele é classificado como um tumor benigno. A sustentação dos sinais proliferativos, então, ela vai produzir os seus próprios fatores de crescimento e mitose, de forma independente, né, do tecido. Ela precisa também apresentar uma instabilidade genômica, então, o seu núcleo, o seu DNA, ele não pode estar sendo controlado, né, pelas proteínas, a gente vai ver algumas delas na apresentação de hoje, ele não pode estar sendo controlado por proteínas que impedem, né, o reparo, que estimulam o reparo no DNA e impedem que a célula ela saia produzindo proteínas, né, de forma aleatória. Então, a célula tumoral ela perde essa capacidade dessa estabilidade genômica.
Então, esse DNA ele fica totalmente instável, produzindo várias proteínas alteradas. A permissão para a imortalidade replicativa, né, que é outra característica. Então, essas células, elas perdem um dos fatores bem interessantes que a gente observa em célula tumoral é que ela perde aquela morfologia que é característica do tecido, né? Então, ela fica com a morfologia toda alterada por conta dessa imortalidade replicativa. Então, é como se ela passasse por um processo de desdiferenciação. Ela vai se desdiferenciando, como se estivesse voltando a uma característica de célula-tronco, por exemplo. Por quê? Porque ela precisa manter a sua capacidade replicativa, né? E as células, elas entram em senescência e morrem. E a célula tumoral, ela não quer passar por esse processo. Desregulação da energética celular é outro fator importante. E quando esse tumor ele começa a crescer bastante, gera uma instabilidade muito grande dentro desse tecido, porque a gente tem várias áreas de hipóxia, né, que o oxigênio não consegue chegar de forma adequada, a glicose não consegue chegar de forma adequada. Então, essas células tumorais, elas começam a utilizar outras rotas metabólicas para se nutrir, inclusive vias anaeróbias de respiração, né? Então, a energética celular fica totalmente alterada, ela pode estimular um pouco de autofagia, né? Destruir algumas organelas para que ela consiga produzir energia também. Outra característica interessante é a promoção da inflamação tumoral. Então, a criação, né, de um ambiente inflamatório também favorece o crescimento tumoral, porque vai recrutar moléculas que são importantíssimas para o crescimento dos tecidos, né? Então, algumas quimiocinas, algumas citocinas inflamatórias que funcionam de forma quimiotática ali e acabam estimulando o processo de divisão e crescimento celular. A gente tem também a angiogênese, que é a formação de novos vasos. Então, existem várias proteínas que as células tumorais produzem, como, por exemplo, o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, que está relacionado à formação de novos vasos. Então, esse tumor ele vai começar a recrutar esses vasos para trabalhar para o câncer, né, para o tumor, acaba aqui desnutrindo o tecido ao redor de uma forma geral, né? Então o órgão ele começa a ficar muito deficiente porque boa parte do aporte sanguíneo está sendo destinado para a nutrição desse tumor. Bom, outra característica também é a evasão do sistema imunológico, que é muito interessante, né? A gente tem principalmente os linfócitos T citotóxicos como sendo as principais células que combatem o câncer, que conseguem enxergar as células tumorais, células alteradas, e conseguem destruir. Então, uma característica bem importante dos tumores é justamente desligar esses linfócitos T, né? Então, eles conseguem se evadir da destruição imunológica. Inclusive, isso é o grande boom, né, no momento do tratamento do câncer, a imunoterapia, que são formas de você conseguir religar, né, esses linfócitos, apresentar novamente as células tumorais a esses linfócitos, tirar os bloqueadores desses linfócitos para que eles consigam voltar a combater o câncer, já que o câncer consegue desligar, principalmente pelo bloqueio do complexo MHC, né? Então, já existem vários trabalhos, inclusive foi o Nobel de 2019, né, foi a descoberta do PDL1, né, que é um ligante que bloqueia o complexo MHC. Então, os pesquisadores já conseguiram identificar como é que as células tumorais silenciam esses linfócitos, e isso é um grande ganho, porque a gente consegue agora desbloquear, né, esses linfócitos para que eles consigam finalmente combater as células tumorais. Eles têm uma resistência à morte celular, né? Então, eles se evadem da apoptose. A gente vai ver mais para frente que mais da metade, em torno de 60% de todos os cânceres conhecidos, eles bloqueiam a proteína P53, que é uma proteína importantíssima para desencadear o processo de apoptose. Ele é um grande regulador do metabolismo e do processo de divisão celular. Então, eles bloqueiam essa proteína ou alteram essa proteína e ela não consegue estimular o processo de apoptose. Então, a célula ela consegue crescer e se multiplicar de forma desordenada. Bom, então eu trouxe para vocês algumas características, né, do que as células tumorais precisam ter para que elas consigam ser vitoriosas durante esse processo. Então, percebam que o surgimento do câncer é um processo muito complexo que envolve muitas vias, é um trabalho a muitas mãos, e
precisa de todo um arcabouço metabólico que é muito complexo e esse processo demora muito tempo para acontecer, né? Alguns tipos de cânceres, eles podem ser um pouco mais precoces, né, do que outros, porque pode estar relacionada à forma de vida e à persistência que a pessoa está em um ambiente que favorece todas essas etapas. Então, a gente vai ver mais na frente, por exemplo, que a exposição constante à radiação ultravioleta, né, no caso do sol, ele pode acelerar todo esse processo de carcinogênese e facilita o surgimento de cânceres de uma forma muito mais precoce do que deveria acontecer. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem vários fatores que influenciam e que ajudam no surgimento dos tumores. Uma coisa que é bem importante, né, e que também é muito estudada, que é muito discutida cientificamente, é a influência do ambiente em que essas células tumorais estão inseridas. Então, não é só uma alteração do tecido, desculpa, não é uma alteração só da célula, é uma alteração que precisa ocorrer em todo o tecido. Por quê? Porque essas células, elas vão estar inseridas dentro de um ambiente, e esse ambiente apresenta outros tipos de células, né? Outras moléculas que estão ali dentro da matriz extracelular. Então, o tecido por si só, ele não é formado só de um único tipo celular, né? Então, essas células, elas vão precisar se comunicar e interagir, de certa forma, com as outras células e com outras moléculas que estão ali no ambiente extracelular, na matriz extracelular. Então, a célula tumoral, além de ela precisar produzir moléculas que favoreçam o seu crescimento, a sua replicação ilimitada, que consiga se evadir da apoptose, tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, além disso, elas também vão precisar produzir moléculas que estimulem outras células de outros tecidos que estão ali em volta, para que aquele tecido comece a trabalhar de uma forma favorável para a célula tumoral. Eu costumo brincar com os meus alunos da disciplina da biologia do câncer, né, que eu dou lá na Rural, dos meninos da biologia e da veterinária. Eu costumo brincar com eles dizendo o seguinte, que a célula tumoral ela é um MacGyver, porque ela precisa fazer de um tudo, né, para poder ter sucesso durante o processo de carcinogênese. Ela não pode só produzir moléculas para ela própria, ela precisa também produzir moléculas sinalizadoras para o tecido circundante. Então, a gente tem um pericito, a gente tem moléculas de matriz extracelular, principalmente aquelas moléculas de adesão, que são as caderinas. A gente tem as células do endotélio vascular, né, que também estão ali e que elas vão precisar interagir com essas moléculas. Células mieloides, né, que vão estar ali, os macrófagos, que também estão sempre circundando os tecidos, os fibroblastos e linfócitos. Então, são várias células que essa célula tumoral vai precisar estar interagindo para que ela consiga ter sucesso no seu crescimento. Então, esse ambiente, esse microambiente, como esse tecido ele está estruturado para dar um arcabouço para a célula tumoral, ele também pode ser utilizado com fins diagnósticos. Por exemplo, uma grande quantidade de linfócitos beirando um tecido tumoral é um prognóstico pior. Por quê? Porque esses linfócitos ali, sem fazer nada, o tumor lá grande, crescendo, se dividindo, com um monte de linfócitos ao redor, significa dizer que esses linfócitos já foram desligados, que esses linfócitos não estão trabalhando para destruir essa célula tumoral. Então, já significa dizer que esse tumor ele já chegou a um nível de desenvolvimento em que ele está invisível para o sistema imune. Então, esse ambiente é muito importante para o sucesso também da formação de tumores. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra bem, né? Isso que eu estava falando para vocês, sobre essas características que o tecido precisa ter. Então, a gente tem muitos marcadores, principalmente marcadores inflamatórios, aqueles que são pró-inflamatórios, aqueles que estimulam o processo de inflamação. Eles são muito bem-vindos dentro do endotélio vascular, dentro do ambiente tumoral, né? Então, a gente tem várias moléculas de adesão, como é a caderina, a beta-cadeína que vocês estão vendo. Deixa eu ver se o mouse funciona aqui. Funciona. Então, vocês estão vendo aqui a E-caderina, a beta-cadeína, certo? O VEGF que eu falei para vocês, que estimula a formação de novos vasos, né, no processo de angiogênese, a E-caderina e a beta-caderina ajudam no processo de invasão tecidual.
para que essa célula tumoral ela consiga atingir novos tecidos, moléculas pró-inflamatórias que estimulam o processo de inflamação, também ajudam durante o crescimento tumoral. E a gente tem todo esse microambiente, né, que é favorável, e quando a célula ela consegue atingir esse nível de desenvolvimento, é só uma questão de tempo até ela conseguir atingir a corrente sanguínea ou a corrente linfática e atingir outros órgãos, né? Tanto que, durante o processo de cirurgia, né, de um determinado tipo de câncer, geralmente também se retira os linfonodos que estão ali beirando o tecido, né? Que a gente chama de linfonodos sentinela, porque eles vão estar ali próximos àquele tumor e eles podem avisar para quem está fazendo a cirurgia, para o cirurgião, se aquelas células daquele tumor já conseguiu migrar para outros tecidos. Então, quando os linfonodos eles estão limpinhos, sem nenhuma célula tumoral, o diagnóstico é bem melhor. Quando os linfonodos já estão repletos de células tumorais, o diagnóstico é bem pior. Né? Significa dizer que se existe presença de células tumorais dentro dos linfonodos, eles já conseguiram atingir outros órgãos. Então, a metástase acaba que se tornando uma questão de tempo. Bom, então a gente descrevendo um pouco do processo de carcinogênese, né, como é que ele vai acontecer de uma forma geral, existem 3 etapas que estão relacionadas ao processo de carcinogênese e a gente classifica em iniciação, promoção e progressão. Bom, para que a célula tumoral ela seja iniciada, ela precisa entrar em contato com alguma molécula que a gente chama de molécula oncoiniciadora, tá? Então, ela vai iniciar essa célula. Então, essas são as primeiras mutações. Existem moléculas que são moléculas só iniciadoras. Existem moléculas que são só promotoras. E existem moléculas que são só progressoras. E existem moléculas que são os 3. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O cigarro, os subprodutos da nicotina, por exemplo, além dos órgãos fosforados que são presentes no cigarro também, eles participam das 3 etapas. Então, eles são agentes muito potentes, são carcinogênicos muito potentes, porque eles conseguem atuar nas 3 etapas que estimulam o surgimento do câncer, né? Então, para que a célula seja iniciada, acontecem mutações pontuais, né, que vão bloquear proteínas que regulam o processo de divisão celular e mitose, tá? Então, a gente vai ter moléculas que vão atuar ali no processo mitótico, então, por exemplo, as CDKs e as ciclinas, né, que são proteínas que atuam dentro da regulagem, né, na regulação do processo de intérfase, para que a célula ela consiga entrar em mitose quando todo o seu arcabouço celular esteja todo preparado. Então, essas proteínas que podem vir a bloquear ou dificultar, né, o surgimento desse câncer. Por quê? Porque elas vão conseguir enxergar um defeito, uma deficiência dentro dessa célula que não pode ser reparada, ela vai estimular a apoptose, que é o que a gente está vendo aqui, certo? Então, uma célula que ela entrou em contato com um iniciador, tá? Então, vamos colocar como exemplo aqui a radiação ultravioleta, a radiação UVA. Ela entrou em contato com a célula e quebrou alguns nucleotídeos lá da molécula de DNA, que é uma das principais características da radiação ultravioleta, é justamente criar adultos de DNA, né? Ele quebrar aquela fita de DNA, causar uma incisão naquela fita de DNA. Se esse problema puder ser reparado, ótimo, célula normal. Ela consegue se dividir porque esse problema foi reparado. Se essa célula ela não consegue reparar aquele dano, ela vai estimular a apoptose, principalmente o P53. Ela vai estimular a apoptose, certo? Mas a célula tumoral ela não quer nem ser normal e nem quer a apoptose, né? Ela quer que esse dano não seja reparado e ainda assim ela continue o seu processo de divisão celular. E aí, se ela conseguir isso, a gente diz que essa célula foi iniciada, né? Ela teve um dano no seu DNA que não foi reparado e ainda assim ela conseguiu se dividir. Então, ela foi iniciada. Então, ela vai para a segunda etapa, que é o que a gente chama de promoção.
Então, na promoção, ela vai precisar entrar em contato com agentes que estimulem, certo, a continuidade do seu processo de mutagênese. Então, agora, a célula tumoral ela vai precisar adquirir várias outras daquelas características que a gente discutiu anteriormente. Metabolismo energético desregulado, então ela vai precisar de várias enzimas que atuam, por exemplo, a nível de ciclo de Krebs, a nível de glicose totalmente alterada. Ela vai precisar de replicação ilimitada, então ela vai precisar produzir fatores de crescimento, né? Por exemplo, PDGF, proteínas que estimulam o crescimento e a divisão também de forma desregulada, né? Então ela agora vai precisar de um arcabouço bioquímico muito mais potente. Então não é só uma mutação ali no DNA, uma quebra ou uma mutação, uma translocação de DNA, que é lá no começo, no processo de iniciação. Agora ela vai precisar estimular novas proteínas alteradas. E isso pode acontecer, por exemplo, por processos de metilação. São processos pós-translacionais, ou seja, depois que a proteína ela está sendo sintetizada, ela foi sintetizada, eu posso metilar essa proteína e agora ela vai estar com uma função celular totalmente alterada. Então, isso é uma célula que está sendo promovida. Se ela tiver sucesso durante esse processo, né, se ela conseguir produzir essas proteínas alteradas e ainda assim a célula não desenvolver a apoptose, ela conseguir sobreviver, a gente diz que essa célula agora ela adquiriu uma característica maligna, certo? Então, o que é que a gente tem? As manifestações clínicas. Então, agora esse tumor, ele vai estar visível, né? Pode ser pequeno, mas ele já vai estar visível. Então, as células elas já vão estar com a sua divisão descontrolada e os processos mutacionais vão ficar muito mais fáceis, né? As outras mutações que ela precisa apresentar, por exemplo, que é uma das últimas características da célula tumoral, é justamente a capacidade de invadir novos tecidos. Ela vai conseguir isso por último, né? De todas as características, a invasão é uma das últimas. Então, agora vai ficar muito mais fácil ela conseguir invadir novos tecidos, porque várias outras proteínas já foram alteradas nas etapas anteriores, tá? Se ainda assim, durante essa etapa de promoção, algumas proteínas ainda normais conseguirem suspender esse processo, a gente tem também a interrupção da carcinogênese, tá? Então, vejam só, gente, para a gente não ficar assustada, ai meu Deus, porque geralmente câncer é quando a gente começa a discutir, fica todo mundo, misericórdia, vai todo mundo morrer agora de câncer, porque a gente está em contato o tempo todo com agente carcinogênico, né? Gente, todo mundo está passando por processo de iniciação de célula tumoral desde que a gente nasceu até o dia da nossa morte, mesmo quem não for morrer de câncer. Então, os mecanismos de reparo celular, eles são mecanismos muito potentes, tá? Então, eu tomei mais sol do que deveria, teve uma quebra aqui, mas a célula consegue reparar. Aí eu entrei em contato, eu estou, por exemplo, com H. pylori, que é uma das principais bactérias associadas ao surgimento de cânceres gástricos. Ela é uma proteína, é uma bactéria promotora, então ela vai estar aqui estimulando a produção alterada de proteínas. Mas quer dizer que todo mundo que tem H. pylori vai ter câncer? Não. Por quê? Porque as células e os tecidos conseguem reparar. Tá? Então, na grande maioria das vezes, as nossas células conseguem reparar todos esses danos. Mas uma ou outra célula, digamos que no tecido que tem bilhões de células, uma célula conseguir escapar de tudo isso, conseguir produzir essas proteínas alteradas e conseguir se dividir depois disso, depois que todas essas proteínas foram alteradas, ela conseguir se dividir e formar novos clones, aí a gente tem um problema, né? Porque agora a gente vai ter uma multiplicação irreversível, descontrolada e mutações sucessivas, porque depois que as primeiras mutações elas conseguiram ser executadas com sucesso, o resto, é como a gente brinca agora, é ladeira abaixo. Bom, então, dando um exemplo, né, de um tecido, a gente tem um epitélio escamoso aqui, um exemplo, tá? Então, a gente tem a depleção de algumas proteínas. Percebam que existem proteínas da família P, que são umas quinases importantíssimas que a gente tem, né, dentro do nosso tecido, que fazem parte da família P53. Então, a gente tem P16, P21, P14, P24, que são justamente proteínas que controlam o ciclo, que controlam o metabolismo, tá?
Então, a gente tem, por exemplo, a deleção da P16, né, uma primeira mutação, a gente já vai ter um tecido hiperplásico. A gente já tem um tecido hiperplásico. E o que é um tecido hiperplásico? É um tecido que as células já conseguiram aumentar, se dividir com mais facilidade, né? Depois de um tecido hiperplásico, né, as células elas estão se dividindo mais, então quer dizer que tem mais células naquele tecido do que deveria ter, então o tecido fica um pouco maior, né? A gente vai ter deleção de P53 e P13, deleção de P21 e metilação de P16. Só essas 3 alterações genéticas a gente deixa de ter um tecido hiperplástico para ter um tecido displástico. Então, agora a gente tem um tecido com morfologia alterada. As células começaram a se dividir e agora essas células começam a alterar a sua morfologia. Depois disso, a gente pode ter amplificação, né, da ciclina D1, deleção da P21, da Q24 e Q31, e a gente pode ter a adição de moléculas indutoras de angiogênese, né, que a gente está vendo aqui a estromelisina 3 e o VEGF. Essas alterações aqui já são suficientes para eu ter um carcinoma in situ, um carcinoma de célula escamosa in situ, tá? Mas in situ quer dizer o quê? Está ali localizado dentro daquele tecido. Daí a gente tem uma deleção de P23, P26, 28 e hipermetilação de P16 e P15, a gente já vai começar a formar uma célula invasiva. Então, agora a gente já tem um carcinoma de células escamosas invasivo, porque ele não vai estar mais localizado só naquele sítio, ele vai atingir outros sítios dentro do tecido e se houver diminuição da ecaderina, metástase. E agora esse tumor, ele pode atingir vasos sanguíneos e linfáticos e atingir órgãos bem distantes do órgão original. Bom, então a gente falou um pouco do processo de carcinogênese, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns fatores de risco que estão associados principalmente ao surgimento de cânceres orais. Como eu falei no começo da apresentação para vocês, eu não tenho como falar de todos os fatores de risco e não tenho como explicar o mecanismo de ação detalhado de todos eles, porque cada um é um mundo. Então, eu separei alguns fatores de risco, certo, que estão relacionados principalmente ao desenvolvimento de cânceres orais, tá? Então, eu listei alguns aqui, que é o que a gente vai detalhar a partir de agora, tá certo? Então, a gente tem como principais fatores de riscos associados ao desenvolvimento de cânceres orais, a gente já falou, tem o cigarro, a gente vai falar um pouco sobre como é que o cigarro atua no desenvolvimento do câncer oral. A mesma coisa para alcoolismo, a mesma coisa para HPV, radiação ultravioleta e a microbiota oral, tá? Então, começando pelo cigarro, porque o cigarro ele é o principal, não só para cânceres orais, né? Existem vários outros, câncer de pulmão, câncer gástrico, de cólon e reto, né? Alguns cânceres de próstata, alguns cânceres de mama, tumores cerebrais. Então, o cigarro ele é uma porta aberta para a grande maioria dos tipos de cânceres conhecidos. O cigarro ele é, sim, um fator importante na estimulação da carcinogênese, né? Então, a gente começa por ele porque ele tem muitas substâncias que são potencialmente carcinogênicas. Então, dentre os grupos, né, a gente fechando em grupos, a gente tem os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as aminas aromáticas e as nitrosaminas, que são moléculas que vão estar relacionadas à nicotina. A nicotina, propriamente dita, ela não é tão carcinogênica. O problema é que a nicotina, quando ela é metabolizada pelo fígado, ela vai formar subprodutos, né, que são outras nitrosaminas, que estão diretamente associadas, são potentes agentes carcinogênicos para diversos tipos de cânceres, principalmente cânceres gastro e de cólon e reto, né? Então, esses subprodutos da nicotina é que são os principais vilões no surgimento do câncer, tá? Então, aqui eu trouxe algumas características
que estão relacionados ao processo de carcinogênese e que estão presentes no cigarro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, alterações epigenéticas das células epiteliais da cavidade oral. O que são alterações epigenéticas, professora? São alterações, que eu falei para vocês, pós-translacionais. Toda vez que vocês ouvirem o termo epigenética, associem não a uma mutação no DNA ou no RNA. A proteína está pronta, tá certo? E agora eu vou alterar a conformação dessa proteína. Então, a gente chama isso de epigenética. Então, por exemplo, os processos de metilação e acetilação, que eu já falei anteriormente, tá? Então, é você adicionar grupos metil, acetil, e aí você muda a conformação dessa proteína, alterando, consequentemente, a sua função dentro da célula. Por que que isso acontece? Porque é mais fácil, imagine, é mais fácil eu ir lá no DNA, que é protegido por um núcleo, por várias proteínas, porque ele é a parte principal da nossa célula, é o DNA. Então, é mais fácil eu entrar, invadir um núcleo, entrar lá no DNA e alterar a dupla fita do DNA, ou é mais fácil eu alterar uma proteína que está por ali, pelo citoplasma? Obviamente, é muito mais fácil eu alterar uma proteína, né? Então, para a célula, é um caminho, é um viés que a célula tumoral toma para que ela consiga atingir os objetivos que ela quer, né, de crescimento ilimitado e mortalidade replicativa, sem precisar fazer tanta mutação, porque cada mutação que a célula tumoral precisa fazer é um desgaste energético, é um desgaste muito grande. Então, ela é muito mais fácil ela alterar proteínas do que alterar o DNA. Então, essa descoberta, né, dos processos epigenéticos no surgimento dos tumores foi um grande viés, uma grande salvação para explicar muita coisa que a ciência ainda não sabia, né? Então, existiam, por exemplo, existem cânceres que 80% das alterações elas são epigenéticas. E no começo, antes de se saber dessa parte, a gente ficava naquela, mas como é que esse tumor é tão agressivo se ele não tem mutações o suficiente para poder justificar essa agressividade dele? Então, não necessariamente é a mutação, são as proteínas que estão alteradas. Então, algumas metodologias, né, que conseguem detectar proteínas alteradas pelos processos pós-translacionais, o Western blot é uma das grandes técnicas que conseguem enxergar essas proteínas alteradas, né, metiladas, permitiu que a gente descobrisse várias alterações que antes não eram descobertas. Então, é um processo muito importante quando a gente fala de carcinogênese. Então, a gente tem essas alterações epigenéticas na P53, que eu falei para vocês, né, que é o general, quando se fala de divisão celular, o P53 é o general da célula. Os receptores de glicose, né, também ficam totalmente alterados, porque essa célula ela precisa captar muito mais glicose numa velocidade muito maior, porque ela está com o metabolismo dela energético à torta e à direita para produzir um monte de proteína, e alterar essas proteínas depois, né? A P16, que ela é uma das efetoras da proteína P53, a gente já falou, alguns receptores de membrana, como o DAPK, o MGMT, né? E a via da PI3K, que também é um fator de transcrição intracelular. Então, a gente tem proteínas que atuam a nível de membrana, que são receptores de membrana, a gente tem os domínios internos dela, né, que são os ativadores, e as proteínas que já são de citoplasma. Então, o câncer ele vai precisar alterar tanto proteínas a nível de receptor de membrana, como os domínios internos dela, né, que são justamente os segundos mensageiros, e as proteínas propriamente ditas, para que ela consiga ter sucesso durante o seu processo de carcinogênese. Então, o cigarro ele vai alterar essas proteínas de forma pós-translacional, né, a parte epigenética. A gente tem a inibição de várias proteínas que atuam a nível do sistema imune, principalmente IL-2 e IL-4, né? A gente tem uma hipoestimulação, porque eles são ativadores do sistema imunológico, principalmente de linfócitos T e B. E os receptores FAS e FAS-L, que são ligantes que estão relacionados ao complexo MHC, né? Que reconhece a questão da presença, né, dessa célula tumoral dentro do tecido. Então, permite que os complexos MHC do linfócito e da célula tumoral, o linfócito consiga reconhecer isso como uma célula tumoral.
Bom, além disso, né, o cigarro, ele também vai atuar a nível de dano no DNA. Como é que ele vai causar dano no DNA? Aumentando o que a gente chama de estresse oxidativo, né? Então, o estresse oxidativo, a produção de espécies reativas do oxigênio, do nitrogênio, eles vão ser responsáveis, por exemplo, por um processo de oxirredução terrível dentro da célula, né? Eles vão, principalmente, reduzir várias moléculas, oxidar várias moléculas, e a produção desses ROS, que a gente chama, eles vão ser suficientes para causar danos seríssimos no DNA, formar adultos de DNA, né? Porque eles vão acabar roubando elétrons. A gente tem, por exemplo, o radical superóxido como um das espécies reativas de oxigênio mais reativas que a gente tem dentro da célula. Então, eles podem estar roubando elétrons de nucleotídeos importantes na molécula de DNA, quebrando essa dupla fita de DNA. Além disso, o cigarro ele também pode estar interagindo diretamente com outros patógenos, né? Como a gente viu, a associação do cigarro com o álcool, por exemplo, pode potencializar em 30 vezes. Além disso, o cigarro ele também pode estar atuando de forma direta com outros vírus, como o EBV e o HPV, né? Que pode estar potencializando o processo de carcinogênese. Bom, então, como eu falei para vocês, né, no slide anterior, a gente vai ter a nicotina, ela sendo metabolizada principalmente no fígado, né, pela proteína P450. E a metabolização, né, desse processo vai formar subprodutos de nicotina, e esses subprodutos de nicotina, eles são extremamente reativos, tá? Então, a gente tem o NNK e o NNN como dois subprodutos, né, da molécula de... Aqui a gente tem a NNK e a NNN como subprodutos da nicotina, e eles vão ser responsáveis por diversas mutações, principalmente em oncogenes, ativando proteínas que a gente chama de proteínas oncogênicas, né, que são proteínas que favorecem, que estimulam divisão, crescimento e divisão mitótica, e suprimindo proteínas que bloqueiam isso, que a gente chama de proteínas supressores tumorais, né? Então, eles vão estimular a proliferação e a sobrevivência, certo? Esses subprodutos da nicotina, eles vão estimular a proliferação, né? Então, eles podem atuar pela via de segundos mensageiros da adenilato ciclase ou pela via do cálcio, tá? Aumentando o influxo de cálcio. E a gente sabe, né? Para quem já pagou fisiologia, sabe que o cálcio ele é um dos principais ativadores intracelulares, né? Ele vai estimular várias moléculas intracelulares. Então, como é que essas moléculas elas podem estimular esse processo de sobrevivência e proliferação? Então, a gente tem algumas proteínas intracelulares que são já clássicas, que atuam ou como oncogenes ou como genes supressores tumorais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o BCL2, né, que faz parte essa molécula BCL2 faz parte de uma família que tem o mesmo nome, BCL2, que atua estimulando ou bloqueando o processo de apoptose. Então, dentro dessa família BCL2, a gente tem pró-apoptóticos e anti-apoptóticos. Então, essas moléculas, elas acabam que silenciando os anti-apoptóticos, que é o caso do BCL2, né? E eles estimulam os anti-apoptóticos, né, para que a célula não entre em apoptose, no caso do BCL2, e bloqueando os pró-apoptóticos, que são, por exemplo, o BAX-BAC, que a gente vai ver mais para frente, que eles vão retornar, né? Vocês vão ver que as vias, elas meio que se encontram, né? Todas, elas vão ter como produtos intracelulares que são em comum, né? As vias de sinalização de receptor podem ser um pouco diferentes, mas dentro da célula a gente tem praticamente as mesmas moléculas exercendo a mesma função, tá? Então, a gente vai voltar com o BCL2, com o gene RAS, que também é um gene importantíssimo durante o processo de carcinogênese, e o gene MYC, né? Todos esses estão relacionados à proliferação e ao crescimento. Além disso, a gente tem a via do NF-kappa-beta, que é uma via que é estimulada pelo processo pró-inflamatório da proteína que a gente viu lá no comecinho, o P3K, né, que estimula a via do NF-kappa-B, que é o fator de necrose, que estimula o processo de sobrevivência,
certo? Então, também é uma das principais proteínas que estão relacionadas ao processo de carcinogênese. Além deles, a gente tem as calpaínas, que são, assim como as caderinas, proteínas que são estimuladas para o desenvolvimento do processo de migração e invasão tecidual. Bom, então a gente falou um pouco, né, de cigarro, falando um pouco de como o álcool ele pode estimular o processo de carcinogênese, né? A gente tem que a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, ele listou o álcool e o seu principal metabólito, que é o acetaldeído, como carcinogênicos em seres humanos. Então, os mecanismos subjacentes ao câncer induzido pelo álcool ainda não estão bem definidos, embora já se saiba que o acetaldeído ele vai estar envolvido no processo. Então, a gente tem os efeitos genotóxicos do acetaldeído, né? Ele é extremamente genotóxico, então ele pode estar causando a formação de micronúcleos dentro das células, também estimulando a formação de adultos do DNA. Eles aumentam a concentração de estrogênio e, para quem também já pagou fisiologia, sabe que os hormônios são estimuladores também do crescimento da divisão e da diferenciação celular, né? Então, a gente tem o estrogênio como estimulador do crescimento celular, principalmente em tecidos que são estrogênios sensíveis, né? Então, a gente tem a mama, a gente tem o ovário, a gente tem o testículo, como órgãos que são estrógeno sensíveis. Então, ele pode estar vindo a estimular também o surgimento de cânceres nesses tecidos. A gente tem o estresse celular, né, que pode ser causado pelas espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio, né, como a gente já viu, o metabolismo alterado do folato e também o processo de inflamação. Então, aqui nessa imagem, a gente tem mais ou menos como, de uma forma geral, como o álcool ele pode vir a atuar estimulando o processo de carcinogênese. Então, a gente tem aqui essa CYP2E1, é a mesma coisa de P450, tá? Que é aquela proteína hepática que metaboliza várias proteínas, né? Várias enzimas. Aqui ela está atuando na via do NAD, dentro do retículo endoplasmático, aumentando a produção de NADP, né, e de oxigênio. Aqui a gente tem o álcool atuando no citosol, na via NAD e NADH, e a gente tem, a nível de peroxissomo, a catalase, né, o etanol estimulando a conversão de peróxido de hidrogênio em água. Tudo isso leva à formação de acetaldeído. E esse acetaldeído, dentro da mitocôndria, a gente vai ter a acetato desidrogenase formando o acetaldeído em acetato. Então, esses subprodutos, eles são altamente carcinogênicos. Eles, em contato com as células, eles vão estimular todo aquele processo de mutação, de iniciação, de promoção e progressão que a gente já discutiu. Então, entre todos, o metabolismo do etanol desempenha um papel importante na carcinogênese, seja produzindo espécie reativa de oxigênio, produzindo acetaldeído, esse processo estimula a produção de estrógeno, então, enfim, independente da via, eles vão estar estimulando o processo de carcinogênese. Bom, então aqui a gente tem algumas das funções, né, mais específicas de como essa ingestão crônica do álcool, ela pode vir a estimular. Como eu tinha dito para vocês no começo, a gente precisa estar em contato constante com esses fatores, tá? Então, quando a gente fala que o álcool ele é um estimulador do processo de carcinogênese, então significa dizer que é aquela pessoa que faz uso de forma crônica, né? Então, a ingestão crônica de álcool, ele é, sim, um agente carcinogênico, porque ele vai estar estimulando de forma constante esse processo de iniciação e promoção e progressão tumoral, tá? Então, a gente tem pela via da P450, eu prefiro utilizar esse termo que é mais fácil, né? A produção de espécies reativas de oxigênio, que aumenta a peroxidação lipídica, e o aumento da peroxidação lipídica aumenta a formação de adultos de DNA, né? E esses adultos na dupla fita do DNA acaba aqui alterando a conformação dessa molécula. A gente tem a álcool desidrogenase,
formando acetaldeído, e esse acetaldeído ele pode estimular mutações no DNA, proteínas também com adultos, e essas proteínas adulteradas, elas vão estimular o processo de inflamação, e a gente já viu que a inflamação também estimula o processo de carcinogênese. Além disso, né, a cirrose, né, que é aquela inflamação crônica hepática, também estimula o processo de carcinogênese. A gente tem polimorfismos genéticos, né, que podem ser estimulados também pela ingestão de álcool, e a gente tem os retinoides, né, que é o ácido retinóico, né, a vitamina A, que pode aumentar a ingestão de álcool, pode estimular esses ácidos retinóicos, que aumentam a produção de estrógeno, né, e a regulação da proteína AP1, que também é um estimulador do crescimento e da divisão celular. Então, tudo isso favorece o processo de formação do câncer, que, relacionado a uma supressão imunológica, né, pode estar estimulando o processo de metástase. Bom, falando um pouco do HPV, né, no desenvolvimento do câncer, existem quase 200 tipos de vírus do HPV, a maioria deles é inofensiva, 9 são conhecidas como carcinogênicas, outras 6 são suspeitas, mas ainda não se tem certeza absoluta, né? Elas são comumente encontradas junto com as outras que a gente já conhece. Nos cânceres orais, o que vai preocupar é a proteína, é o vírus, desculpa, HPV-16, né? Que também está associado aos cânceres cervical, anal e peniano, além dos tumores de orofaringe. Então, o HPV é a principal causa de câncer de orofaringe, principalmente as amígdalas, a cripta tonsilar, a base da língua e a frente da boca são as regiões mais acometidas pelo HPV. Então, mais homens do que mulheres, eles vão desenvolver o câncer de orofaringe, a gente já discutiu isso lá na frente. Homens, principalmente brancos, não fumantes, com a idade de 35 e 55 anos, apresentam maior risco. E aí a gente pode se perguntar por quê? Geralmente, os homens, eles têm uma quantidade de parceiros ou parceiras sexuais maior do que as mulheres. Geralmente, a gente sabe que, enfim, pode não ser, mas a maioria dos homens, eles tendem a ter muitos parceiros ou parceiras, né? E o HPV, a chance de desenvolver HPV está relacionado também ao contato íntimo, né? O beijo, o sexo oral, o sexo vaginal, anal, enfim, o contato de mucosas. Quanto maior essa frequência do contato dessas mucosas, maior a chance de desenvolver. Então, homens em fase reprodutiva, né? Homens mais jovens, que vão ter múltiplos parceiros ou múltiplas parceiras, eles vão estar mais arriscados a desenvolver. Além disso, o sistema imunológico também precisa estar enfraquecido, tá? Porque a grande maioria das pessoas, elas vão entrar em contato com o HPV e não vão desenvolver nada. As mulheres, elas podem vir a ter uma vantagem com relação aos homens, por quê? Porque geralmente a mulher, quando ela inicia a sua vida sexual, ela mantém um tempo com o parceiro, não estou dando uma estimativa de uma forma geral, tá? Ela mantém um tempo com um parceiro e se ela entrar em contato com o vírus de HPV com aquele parceiro, né, ela vai conseguir desenvolver uma imunidade. Porque ela está entrando em contato, os antígenos, os anticorpos, o antígeno, né, do vírus, ele vai estimular a formação dos anticorpos, né? Então, mais de 80% das mulheres, elas são imunes ao vírus do HPV, né? Porque elas já tiveram contato durante o início da sua vida sexual e elas conseguem desenvolver essa imunidade, diferentemente dos homens que tendem a ter muito mais parceiros e não dá tempo de desenvolver uma certa imunidade. Bom, então como é que o vírus do HPV ele vai estimular o processo de carcinogênese, tá? Então existem duas proteínas, para a gente tentar ser um pouco mais objetivo, para eu não me alongar, né, porque eu acabo falando muito mais do que eu deveria.
O vírus do HPV, o DNA dele, né, estimula a produção de duas proteínas, que é a E6 e a E7, que vocês estão vendo aqui, tá? E essa E6 e a E7, elas vão estimular, elas vão impedir a diferenciação dos queratinócitos, tá? Então, esses queratinócitos, que desde a membrana basal até a cornificada, esses queratinócitos, eles vão passando por processo de diferenciação até se tornarem células anucleadas e terem a síntese de queratina. Essas proteínas que são presentes no vírus do HPV, elas vão em inversão, fazendo com que essas células continuem nucleadas. Para quê? Para que eles consigam produzir muito mais moléculas virais, né? Que é esse o objetivo, produzir moléculas virais. À medida em que essas células elas vão migrar para as camadas de epitélio, o genoma ele vai sendo amplificado, né? E aumenta a produção dessas proteínas, E6 e E7, que acaba estimulando a divisão descontrolada desses queratinócitos. Então, esse tecido começa a crescer desreguladamente. Então, relacionando diretamente a proteína E6, ela vai inibir a apoptose, ela vai inibir a ativação antiviral do hospedeiro, ela vai causar uma disruptura da integridade tecidual e vai causar a imortalização, né? Então, relembrem da que a gente viu no slide anterior, a MIC, a BAX, que foram proteínas que a gente já viu, né, do processo de AP53. Não sei se vocês estão reparando que as proteínas estão voltando, que a gente já tinha discutido, P21, P27. Então, são proteínas diferentes, são iniciadores diferentes que acabam atuando nas mesmas vias de ativação carcinogênica, tá? Então, as oncoproteínas E6 e a E7 vai atuar a nível de ciclina, né, desregulando o ciclo celular, que vai causar instabilidade genômica, aneuploidia, danos no DNA, estimulando o processo de carcinogênese. Bom, com relação ao papel da radiação ultravioleta no desenvolvimento do câncer, né, a gente tem um processo que é diferenciado, que a gente chama de processo de fotocarcinogênese. Só um minuto. Desculpa. Foi. Bom, então a fotocarcinogênese, ela é um processo de vários estágios, né, que vai atuar, como eu falei no começo da apresentação para vocês, vai atuar em todos os níveis do processo de carcinogênese, desde a iniciação, promoção e progressão tumoral, tá? E aí, dependendo do tipo de radiação, os danos deles podem ser diretos ou indiretos. Quando a gente fala da radiação UVA, os danos eles são indiretos porque ela é menos penetrante, né? Então, ela vai estimular a produção de espécies reativas de oxigênio. Essa produção de espécies reativas de oxigênio, elas vão estimular também a formação de adultos de quebras no DNA, tá? Além de fotoprodutos de pirimidina, né, que também vão estimular a produção de nucleotídeos alterados, ou, se for no caso da radiação UVB, um dano que a gente chama de dano direto, né? Porque ela é bem mais penetrante, e aí essa produção de ROS, ela vai ser numa intensidade bem maior, estimulando o processo inflamatório, a produção de citocinas inflamatórias, né, que a gente já viu que o processo de inflamação, ele estimula o processo de carcinogênese. Então, a gente tem que o dano direto no DNA induzido pela radiação ultravioleta estão envolvidos no desenvolvimento de câncer de pele através de mutações que levam à regulação positiva ou negativa das vias de transdução de sinal, que são aquelas cascatas de segundos mensageiros que a gente já discutiu, desregulação do ciclo celular e esgotamento das defesas antioxidantes, porque a produção de ROS ela vai ser tão elevada que as proteínas que naturalmente atuam a nível de controle do ciclo redox, elas não vão conseguir dar conta, né? Que é a superoxidismutase, as catalases, que são todas aquelas proteínas que atuam a nível de controlar o processo de produção de espécies reativas de oxigênio, elas não vão conseguir dar conta, e aí o aumento de ROS vai dar esse desequilíbrio no tecido, causando aquela instabilidade que a gente também já discutiu, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra o grau de
penetração, né, a absorvância dos 3 tipos de radiação, que já são conhecidos, UVA, UVB, UVC. A questão da absorção, né, a UVA ela não é absorvida, né, que ela é a menos penetrativa. A UVB ela tem uma penetração parcial e a UVC é a mais perigosa de todas, que ela tem uma absorção completa, sendo também a mais perigosa. Bom, a gente tem alguns danos, né, que são causados por elas, a UVA danos indiretos, UVB danos diretos, a UVC também danos diretos. A penetração na pele, ela é via epiderme, derme na UVA. Na UVB, a gente tem penetração numa intensidade muito maior, né, em camadas mais profundas, tanto a UVB quanto a UVC. As células-alvo da UVA são células de fibroblasto, queratinócitos, melanócitos, e das outras duas, queratinócitos e melanócitos. Os efeitos adversos são vários, né? Então, a gente tem as inflamações, os eritremas, imunossupressão, para a UVA, que é a mais fraca, para a UVB e UVC, que são mais penetrantes, cânceres de pele, melanoma e não melanoma, para ambas. Bom, então, por fim, falando sobre a microbiota, né, o papel de alguns micro-organismos que são presentes na cavidade oral no desenvolvimento do câncer, a gente tem como a principal microbiota, que é oncogênica, a gente tem a Helicobacter pylori, que é a H. pylori, mas além delas, a gente tem também a Streptococcus, a Pterostreptococcus, a Prevotella, a Fusobacterium, a Porphyromonas gingivalis e a Capnocitofaga gingivalis, como principais patógenos que estimulam o desenvolvimento do câncer. E os periopatógenos, né, que a gente vai ter sempre presente na cavidade oral, a Fusobacterium nucleatum e a Porphyromonas gingivalis, vão ser proteínas importantes, que desempenham tanto no desenvolvimento do câncer oral, além dele, né, o coloretal e o pancreático. Bom, então existem 3 mecanismos de ação que são sugeridos, né, para essa microbiota oral, na patogênese do câncer. Primeiro é o estímulo bacteriano da inflamação, então a gente já viu que a inflamação crônica, que a inflamação crônica, ela é uma estimuladora da carcinogênese. A ativação do NF-κB, que a gente também já discutiu ele um pouquinho, né, para a inibição da apoptose, então elas vão bloquear o processo de apoptose pelo fator de necrose. E o terceiro é que essas bactérias elas vão ter, dentro do seu próprio metabolismo, elas vão começar a produzir proteínas, né, algumas substâncias que podem estar estimulando, que podem ser agentes potentes, que podem ser potentes agentes carcinogênicos, mas que a literatura ainda não é clara sobre que substâncias são essas e por que mecanismo de ação elas vão vir a atuar. Bom, então a gente tem aqui um esquema que tenta mostrar um pouco como é que esses agentes, então a gente tem a P. gingivalis e a F-nucleato, como exemplos de como elas podem vir a atuar dentro do processo de carcinogênese, né? Então a gente tem algumas proteínas que são importantes nesse processo, então eu separei a P2X7 para vocês, isolei ela aqui para a gente discutir um pouquinho, que está relacionada a crescimento, vascularização, metástase e secreção de citocinas inflamatórias, tá? Então, ela vai estimular diretamente, quando a gente fala de estimulação, ela vai estimular diretamente o processo de inflamação. Além disso, ela também vai atuar bloqueando a apoptose, através da via JAK1, STAT3-BAD. BAD é uma proteína que faz parte da família BCL2, que a gente discutiu nos slides anteriores, tá? Então, ela é uma proteína anti-apoptótica. Então, ela vai bloquear o processo de apoptose. E a gente tem um bloqueio de P53, né? Onde vocês estiverem vendo em vermelhinho, gente, é tudo bloqueio. E o que vocês estiverem vendo na setinha em preto é estimulação. Então, ela vai bloquear, né, essas proteínas que atuam a nível de apoptose e a nível de ciclo celular, e ela vai estimular o NF-κB, que vai estimular a clivagem da pro-MMP9 em MMP9 ativada, e essa proteína, que é uma mieloperoxidase, ela vai estar
relacionada ao processo de invasão tecidual, tá? Então, ela vai estimular a inflamação, bloquear a apoptose, bloquear o processo de ciclo celular, né, o ciclo celular correto, né, criando um ciclo celular desregulado, e estimular também o processo de invasão tecidual. Então, a P. gingivalis, ela é um potente agente carcinogênico. E a F-nucleato, ela vai atuar principalmente a nível dessa proteína FADA, tá? Que é uma adesina fusobacteriana invasina, e ela vai estimular a produção das caderinas, certo? Então, essas caderinas, principalmente a E-caderina, ela vai ter como domínio interno a beta-catenina, e essa beta-catenina ela vai atuar a nível de MYC, não sei se vocês lembram, a gente já falou de MYC também no slide anterior, que atua também a nível de ciclo celular, né, estimulando o ciclo celular desregulado. A NF-κB, que a gente já viu, que está relacionado também ao processo de inflamação e invasão. As CDKs, né, que são as ciclinas dependentes de quinase, que também atuam no processo de divisão e crescimento. E a P38, que também ativa a mieloperoxidase 9 e 13, que está relacionado ao processo de invasão. Então, a F-nucleatum, ela atua no processo inflamatório crônico, o que leva à perda da inserção periodontal e danos teciduais que podem ser irreversíveis. Além disso, a nível de LPS, né, de lipoproteína, a gente tem a estimulação de proteínas que são pró-inflamatórias, né? A L1-beta e L1-beta, faltou o I aqui, e L6 e o TNF-alfa, que são todos pró-inflamatórios. Bom, gente, encerro, né, aqui para vocês, mas para mim é sempre um prazer vir falar, né, principalmente para os alunos de graduação, que são os meus xodós, porque eu gosto de trabalhar com os meus alunos os conceitos básicos, aquele beabá mesmo, para que a gente consiga crescer e entender sobre esse processo tão importante que é o surgimento do câncer. Porque por mais que seja uma doença estigmatizada, que as pessoas não gostem muito de falar, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, quanto mais a gente aprende, menos besteira a gente fala e a gente consegue enxergar melhor as pessoas que sofrem desse problema com mais respeito, com mais carinho. É uma das áreas que eu amo, é a minha área de pesquisa, né, atualmente, é o que eu faço. Eu trabalho com quimioterápicos, com novos quimioterápicos, como o pessoal falou, eu sou formada em inovação terapêutica, então a gente trabalha com a parte de descoberta mesmo, de novos protocolos, de novos medicamentos, e é a minha paixão, e é isso. Eu fico à disposição de vocês para tirar as dúvidas que vierem a surgir, críticas e elogios também. Então, bom evento para todo mundo. Aproveitem, anotem e tirem as dúvidas, porque esse é um momento muito rico de vocês aprenderem e evoluírem enquanto dentistas e cientistas, caso alguém se interesse. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Professora Geice, muito obrigada pela sua participação. É importantíssimo a gente entender como se dá a carcinogênese, porque eu estou no 7º período de odontologia, a gente sempre aprende sobre a P53, BCL2, E6, E7, só que assim, a gente vê o nome, mas a gente não estuda muito as vias metabólicas e as vias em que elas atuam, né? Como as coisas realmente de fato acontecem. E a sua palestra veio para nos esclarecer quanto a isso, e isso é extremamente importante no nosso dia a dia clínico, principalmente naquele momento em que a gente está na consulta com o paciente, no momento da anamnese, que a gente tenta convencê-lo a deixar algum hábito que possa ser um hábito carcinogênico, né? Que possa envolver o cigarro, ou o uso abusivo de álcool, enfim. Nós queremos agradecer demais a sua presença aqui no nosso evento. E já deixou uma introdução assim maravilhosa para a palestra da professora Mariana Fogatti. Quando você citou periodontia, ela vai falar um pouco sobre a microbiota oral e como age no processo de carcinogênese. Enfim, já mostrando que está tudo amarrado e tudo entrelaçado, né? Como a senhora mesmo disse durante a sua palestra. Nós agradecemos mais uma vez e, gente, por favor, fiquem ligados no nosso Instagram. Nós vamos liberar alguns posts
tá explicando. Se vocês tiverem alguma dúvida para acessar esse vídeo ou em relação a qualquer outra coisa, por favor, avisem a gente no nosso e-mail, que está lá no Instagram, e também deixem as perguntas de vocês, que depois a professora Jace vai responder todas e nós vamos postar o vídeo no Instagram também, tá? Muito obrigada. Aproveitem esse intervalo agora para tomar uma água, descansar, comer alguma coisa e já já retornaremos com mais uma palestra.